você só consegue pensar no seu propósito, quando você está tão obcecado pelo seu sonho que tudo que você consegue pensar é nele, aí não existe opção de falha, pois nada nem ninguém pode impedir você de chegar no seu objetivo. O sucesso vem, mas se você souber exatamente o que você quer, para você saber exatamente como você vai chegar lá. Não adianta nada você inovar, você pensar na tua cabeça se você não executar. Eu desafio você a trabalhar mais, eu desafio você a dar 110% do seu potencial, pois só assim você vai atingir o seu objetivo. Hoje eu vou vender mais! Hoje eu vou vender mais! Hoje eu vou vender mais! Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento sem limites da Motiva Trainer. Existem diversos mitos dizendo que o homem só utiliza 10% do cérebro, 10% da capacidade. Logicamente, isso é um mito, mas a ideia ainda é interessante. Quantas vezes a gente já pensou sobre utilizar um pouquinho mais da capacidade, sobre ser mais, sobre fazer mais, sobre ser mais inteligente, sobre desenvolver mais o nosso potencial? E realmente, nós temos um potencial grande, um largo potencial a ser desenvolvido. Na verdade, nós utilizamos totalmente o cérebro, porém nós podemos utilizar o cérebro com mais eficiência. Por isso, o treinamento da Motiva Trainer se chama Sem Limites, porque existe uma diferença básica entre ter potencial e você ser capaz de desenvolver as atividades que vão levar até os seus sonhos. Por exemplo, você tem todos os pré-requisitos para o sucesso. Você tem pernas, você tem braços, você tem uma cabeça pensante, você tem um corpo, você tem tudo o que você precisa para chegar onde você quer, para chegar no seu sonho. Porém, você precisa desenvolver competência para você ser capaz de desenvolver algumas atividades. Vamos dar um exemplo simples. Você quer se tornar um advogado. Você tem todo o potencial necessário, você tem todos os pré-requisitos para se tornar um advogado. Porém, para você se tornar um bom advogado, você precisa estudar o direito, você precisa estudar as leis, você precisa ir para a faculdade e se formar e ter experiência. Só assim você vai poder ser um bom advogado. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o Marshmallow Test. Para quem viu o teste do Marshmallow, já vou fazer os comentários. Para quem não viu, tem o link aqui embaixo, é só você entrar no link e assistir o vídeo. O teste do Marshmallow foi um teste que consistia em deixar as crianças, uma criança de cada vez isolada dentro de uma sala, com o seguinte objetivo. Tinha um marshmallow e a pesquisadora dava um marshmallow para essa criança. Se ela quisesse comer naquele momento o marshmallow, ela poderia comer. Porém, se ela esperasse por 30 minutos e não comesse o marshmallow, a pesquisadora daria um marshmallow a mais, ou seja, a criança ficaria com 2 marshmallows. O que esse teste queria se tratar? Sobre o que era esse teste? Sobre autocontrole, sobre a capacidade das crianças pensarem, vamos dizer, no longo prazo, ao invés de pensarem com o instinto, ao invés de pensarem no prazer instantâneo. E isso acontece também nas nossas vidas. A gente muitas vezes opta pelo prazer instantâneo ao invés de pensar no longo prazo. Isso é uma habilidade que deve ser desenvolvida. O nome dessa habilidade é visão de longo prazo. Você deixar de lado um pouco o prazer instantâneo, você deixar de lado um pouquinho as coisas que você quer fazer. Por exemplo, você chega em casa muitas vezes cansado, quer assistir uma televisão, quer assistir um filme, porém você tem coisas do seu trabalho para fazer. O que acontece? Se você deixar de lado esse prazer instantâneo, essa televisão, esse videogame, e você pensar no seu futuro, eu garanto para você que você vai ser muito mais bem sucedido. E você vai ser muito melhor recompensado no futuro, deixando de lado um pouco esse prazer instantâneo e pensando no futuro. Lembrando, eu não estou falando de maneira nenhuma que você não pode assistir televisão, que você não pode jogar videogame. Eu só estou falando em que você precisa se focar no seu sonho. Se você quer ser advogado, se você quer entrar na faculdade, se você quer emagrecer, não importa qual seja, se você quer arrumar dinheiro para viajar, não importa qual seja o seu sonho. Se você tem um sonho, se foque no seu sonho, se foque no que realmente é importante na sua vida. Deixe um pouquinho de lado esses prazeres instantâneos, esse conforto e vá atrás do seu sonho. Porque o seu sonho não vai ser realizado, ele não vai se realizar sozinho. Você precisa se focar e correr atrás dele. Bom, voltando um pouquinho no teste do Marshmallow, depois de 15 anos, os pesquisadores foram atrás das mesmas crianças que tinham feito o teste e foram ver como é que estava a situação dessas então adolescentes, depois.
O resultado foi o seguinte: 100% das crianças que no teste do marshmallow não comeram marshmallow estavam muito bem, já estavam na faculdade, começando ou terminando a faculdade, e elas estavam muito bem, elas tinham um grande grau de desenvolvimento acadêmico, tinham notas muito boas, já tinham se encaixado num estágio e tudo mais. Agora, a maior parte das pessoas que não se conteve e comeu o marshmallow, não teve autocontrole, não estavam tão bem, estavam tendo alguns problemas na faculdade, alguns problemas com nota e tudo mais. Portanto, eu foco mais uma vez aqui, o importante para você chegar no seu sonho é uma mudança de mentalidade. Você precisa mudar o modo que você pensa hoje para você poder se focar no seu sonho e chegar no que você quer. Não importa se é uma viagem, se é emagrecer ou qualquer outra coisa. Não importa, você precisa se focar no seu sonho e você precisa aprender a se focar no seu sonho. Você precisa aprender a utilizar o seu cérebro de uma maneira mais eficiente se você quer chegar no seu sonho. Eu gostaria de falar um pouquinho mais agora sobre o terceiro módulo do curso Sem Limites, que é sobre motivação. A motivação, todo mundo sempre fala sobre motivação e tudo mais, porém, atualmente a gente vê em muitas empresas que é utilizado ainda o sistema de bonificação financeira. Ou seja, quando o vendedor vende o suficiente, vende a meta, atinge a meta, ele é bonificado através de um presente, através de um dinheiro. Porém, algumas pesquisas que eu vou demonstrar somente no curso Sem Limites, demonstram que esse não é o modo mais eficiente de você motivar o seu funcionário. Algumas pesquisas demonstraram que você dá bonificações financeiras para os seus funcionários, isso só aliena os seus funcionários e não deixa eles verdadeiramente motivados. Para deixar o seu funcionário verdadeiramente motivado, você precisa aconselhar ele a seguir o seu sonho, o sonho deles. Você precisa aconselhar ele no caminho da autorrealização. Vou comentar só superficialmente aqui sobre isso, porém eu comento muito especificamente essa parte no módulo 3, que é o módulo de motivação do treinamento Sem Limites. Então, é largamente utilizado hoje o sistema de bonificação financeira, porém não é o sistema mais indicado para você motivar os seus funcionários. Atualmente, nós temos duas teorias que são as teorias chaves para a sua própria motivação e para a motivação dos seus funcionários, que se chama a teoria da autodeterminação e a teoria da automotivação. E é sobre isso que eu vou falar no módulo 3 do treinamento Sem Limites. Como você motivar você mesmo e como você motivar os seus funcionários de maneira eficiente, de uma maneira contínua e não numa maneira como a bonificação financeira, que é uma motivação que acaba rápido, que é uma motivação que não é muito eficiente. Agora, nós temos o terceiro módulo. Desculpe, o segundo módulo era sobre motivação e o terceiro módulo é sobre linguagem corporal. O terceiro módulo, que fala sobre linguagem corporal, a gente vai entender que para você ser um vencedor, não basta simplesmente você achar que você é um vencedor ou qualquer outra coisa. Você precisa agir como um vencedor, você precisa se portar como um vencedor, você precisa mostrar para as pessoas que você é um vencedor. Se você não acha que você é um vencedor ainda, se você ainda não acha que você está autorrealizado, não importa. Você precisa atuar como um vencedor até que você se torne realmente um vencedor. Porque as pessoas com as quais você vai lidar, elas precisam acreditar que você é um vencedor. Elas precisam olhar em você e se espelhar e acreditar que você é uma boa pessoa de negociar, porque você é uma pessoa de sucesso. E as pessoas de sucesso só querem negociar com pessoas de sucesso. Vou falar bastante sobre Power Posing, que são algumas poses que você pode utilizar, alguns gestos que você pode utilizar, algumas posições que deixam você mais motivado, que deixam você mais feliz e que passam a imagem para o seu cliente, para a pessoa com a qual você está negociando, que você é uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa honesta, que é uma pessoa em que vale a pena confiar. Vou ensinar também, além de como você se portar na frente do seu cliente, como você identificar os sinais que o corpo do seu cliente passa para você e como você utilizar todas essas informações ao seu favor. Como utilizar a linguagem corporal do seu cliente para você entender a necessidade do seu cliente e, como consequência, você vender mais para o seu cliente.
O quarto módulo é sobre o comportamento do consumidor. Na maior parte das vezes a gente olha simplesmente o negócio, né, a empresa, pela perspectiva do vendedor. Como fazer para o vendedor vender mais? Como fazer para o vendedor atingir as metas? Mas nós esquecemos que a figura mais importante dentro de qualquer negócio é o cliente. Portanto, nós temos que buscar ver o comportamento do cliente, como é que ele age, como é que ele se sente satisfeito, como é que ele se sente bem atendido e como é que ele se sente confortável para ele poder comprar o produto que ele quer. E como você utilizar, como você entender na verdade as emoções do cliente e utilizar elas a seu favor para que o cliente compre mais. Então, veja só, nós vamos aprender nesse módulo de comportamento do consumidor a entender o cliente, saber o que o cliente quer e como ele quer essas coisas, ou seja, como ele quer ser atendido, como é que ele quer que o negócio aconteça, como é que a estruturação da empresa deve ser para se tornar mais atrativa para o cliente. Então, nós vamos estudar mais a fundo o comportamento do cliente, como ele quer as coisas. A gente vai entender também, a gente vai aprender a elaborar algumas estratégias focadas no cliente. Algumas estratégias para tornar o seu negócio um pouco mais atrativo para o cliente. Para fazer com que o cliente, por sua própria vontade, queira comprar no seu negócio e queira comprar mais. Para que ele se sinta mais à vontade. Uma outra parte que a gente vai pegar bem forte é venda ou seja vendido. Todo mundo nos dias de hoje precisa ser um vendedor, seja um médico, seja um dentista, seja um personal trainer, todo mundo tem que aprender a vender, porque todo mundo tem que aprender a convencer o cliente, no caso o médico, ele tem que convencer o paciente de que ele é um bom médico, de que ele é um médico de confiança, portanto ele tem que vender a imagem dele. Nesse módulo nós vamos aprender como se vende a sua imagem para o cliente, como vende a imagem do seu negócio para o cliente. Gostou do treinamento sem limites? Então entre no site www.motivatrainer.com, acesse a aba Contatos e entre em contato conosco.